Imagine um animal que consegue voar no escuro, como se tivesse superpoderes escondidos. Ele se orienta mesmo sem enxergar quase nada, usando habilidades que parecem mágicas. Além disso, desempenha um papel essencial para manter o equilíbrio da natureza. É como se fosse um guardião noturno, trabalhando enquanto o mundo dorme. Parece coisa de super-herói, daqueles que surgem das sombras para salvar o dia. Mas não estamos falando de quadrinhos ou filmes de ação. Esse personagem incrível existe de verdade e está bem mais perto do que você imagina. Estamos falando dos morcegos, criaturas que carregam mistérios e funções vitais. Prepare-se, porque hoje você vai mergulhar em um universo cheio de curiosidades. São 10 fatos surpreendentes sobre esses bichos que muita gente teme sem conhecer direito. Cada curiosidade é uma pequena história, capaz de mudar completamente a forma como você olha para os morcegos. Você sabia que os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar de verdade? Não é aquele planar tímido de esquilos voadores ou colugos. É voo ativo, com asas que batem como as de um pássaro. A asa do morcego é, na prática, uma mão esticada. Os dedos são longos e sustentam uma membrana de pele bem fininha. Imagine abrir a sua mão e ver uma capa de pele ligando os dedos até o corpo. Essa estrutura é engenhosa e dá uma flexibilidade impressionante. Graças a isso, eles conseguem fazer manobras rápidas e precisas no ar. São movimentos tão sofisticados que até aviões modernos ficariam com inveja. Muita gente ainda acredita que todos os morcegos são iguais, como se fosse um único tipo de animal. Mas a realidade é bem diferente. Existem mais de 1.400 espécies espalhadas pelo mundo. Esse número impressionante coloca os morcegos entre os grupos de mamíferos mais diversos que existem. Cada espécie tem características próprias, adaptadas ao ambiente em que vive. Há morcegos minúsculos, tão pequenos que cabem na ponta do seu dedo polegar. E também existem morcegos gigantes, com asas que podem alcançar quase 2 metros de envergadura. Essa diferença de tamanho mostra o quanto eles se diversificaram ao longo da evolução. Essa variedade não é só estética, ela define funções diferentes na natureza. Alguns morcegos são frugívoros, ou seja, se alimentam de frutas e ajudam a espalhar sementes. Outros preferem caçar insetos, funcionando como verdadeiros controladores de pragas naturais. E há ainda os que se alimentam de néctar, atuando como polinizadores noturnos essenciais para muitas plantas. Existe um mito muito popular de que morcego é cego. Mas pode esquecer essa ideia. Eles enxergam sim, e até melhor do que muita gente imagina. O que realmente chama a atenção, porém, não é a visão, e sim outra habilidade incrível. Estamos falando da ecolocalização, um tipo de sonar natural que parece coisa de ficção científica. Os morcegos emitem sons de altíssima frequência, tão agudos que nossos ouvidos nem percebem. Esses sons batem nos objetos ao redor e retornam em forma de eco. Com base nesse eco, o morcego interpreta distância, tamanho e até a textura do que está à frente. É como se eles criassem um mapa mental detalhado do ambiente, mesmo em completa escuridão. Essa habilidade transforma o mundo noturno em uma espécie de videogame em 3D, só que renderizado pelo som. Graças a isso, eles conseguem voar com precisão, caçar insetos e se mover no escuro como verdadeiros mestres da noite. Sem os morcegos, muitas florestas simplesmente não existiriam da forma como conhecemos hoje. Eles desempenham um papel invisível, mas absolutamente essencial para o equilíbrio dos ecossistemas. Os morcegos frugívoros, por exemplo, se alimentam de frutas durante suas jornadas noturnas. Ao comerem essas frutas, acabam carregando sementes em seus corpos ou até mesmo em suas fezes. Essas sementes são espalhadas por diferentes áreas, germinando em locais novos e distantes. É como se fossem jardineiros noturnos, replantando árvores sem parar enquanto voam pela mata. Esse trabalho silencioso garante que florestas se regenerem e continuem vivas ao longo dos anos. Mas não são apenas os morcegos frugívoros que têm importância nesse processo. Os que se alimentam de néctar também são fundamentais, atuando como polinizadores. Eles cumprem uma função parecida com a das abelhas e dos beija-flores.
levando pólen de uma flor para outra. Algumas plantas dependem exclusivamente dos morcegos para se reproduzir. Sem eles, não conseguiriam gerar frutos. Ou seja, cada voo noturno desses animais é uma missão ecológica que mantém a vida florescendo. Um único morcego insetívoro tem um apetite impressionante durante a noite. Ele pode devorar milhares de insetos em apenas algumas horas de voo. Entre esses insetos estão mosquitos, que costumam incomodar bastante os humanos. Mas não para por aí. Eles também atacam pragas agrícolas que destroem plantações. O impacto disso é enorme, trazendo benefícios tanto para a saúde quanto para a agricultura. Menos mosquitos significa noites mais tranquilas e menos risco de doenças transmitidas por eles. E menos pragas agrícolas significa plantações mais produtivas e alimentos preservados. Em alguns lugares, os agricultores reconhecem esse poder e constroem abrigos especiais para morcegos. Eles sabem que esses animais são aliados naturais e poderosos no combate aos insetos indesejados. Sim, existem morcegos que se alimentam de sangue, mas essa é apenas uma pequena exceção. Entre mais de 1.400 espécies conhecidas, somente 3 têm esse hábito peculiar. Ou seja, a imensa maioria dos morcegos não tem nada a ver com o mito do vampiro. E não, eles não sugam litros de sangue como nos filmes de terror. A realidade é bem menos dramática e muito mais curiosa. Esses morcegos fazem apenas um pequeno corte com seus dentes afiados. Depois, eles lambem o sangue que escorre suavemente da ferida. É um processo rápido, discreto e quase imperceptível para o animal atacado. O mais interessante é que a saliva desses morcegos tem uma função especial. Ela contém uma substância anticoagulante extremamente eficiente. Esse anticoagulante impede que o sangue coagule e garante que o fluxo continue. A descoberta dessa substância foi tão relevante que inspirou pesquisas médicas. Hoje, ela já serve de base para medicamentos usados no tratamento de problemas circulatórios em humanos. Apesar de terem corpos pequenos e frágeis, alguns morcegos conseguem viver mais de 30 anos. Esse número é surpreendente, porque a maioria dos animais de porte reduzido tem vida bem curta. Normalmente, bichos pequenos envelhecem rápido e morrem em poucos anos. Mas os morcegos quebram essa lógica e desafiam as expectativas da biologia. Esse tempo de vida longo é considerado um verdadeiro mistério para os cientistas. Pesquisadores querem entender como eles conseguem evitar doenças que afetam outros mamíferos. Também estudam como o corpo dos morcegos envelhece de forma tão lenta e eficiente. Há indícios de que o sistema imunológico deles seja especialmente resistente. Isso levanta uma questão fascinante. Será que os morcegos escondem segredos para a longevidade humana? Se descobrirmos esses segredos, talvez possamos aplicar esse conhecimento para viver mais e melhor. Pesquisas científicas revelam que os morcegos não usam sons apenas para se orientar no escuro. Eles também aproveitam esses sons como forma de comunicação entre indivíduos do grupo. É como se cada morcego tivesse uma voz própria dentro da colônia. E mais curioso ainda, cada grupo pode desenvolver um dialeto diferente. Isso significa que morcegos de regiões distintas podem soar de maneiras únicas. É quase como se fossem tribos com sotaques próprios, marcando sua identidade sonora. Alguns desses sons têm funções bem práticas, como marcar território e afastar intrusos. Outros são usados em momentos de cortejo, quando um morcego tenta conquistar um parceiro. Há sons que servem para organizar a vida em grupo, mantendo a colônia em harmonia. Para nós, humanos, tudo isso soa como um idioma secreto escondido na noite, e até hoje os cientistas continuam tentando decifrar esse código misterioso de comunicação. Existe um morcego conhecido como raposa voadora, famoso pelo seu tamanho impressionante. Suas asas podem alcançar quase 2 metros de envergadura, criando uma presença marcante no céu. À primeira vista, esse porte gigantesco pode parecer assustador para quem não conhece o animal. Mas a verdade é que ele é totalmente pacífico e não representa ameaça aos humanos. Diferente do que muitos imaginam, sua dieta é composta apenas de frutas frescas. Isso faz dele um aliado da natureza,
ajudando a espalhar sementes e manter florestas vivas. Agora imagine caminhar por uma floresta e ver uma sombra enorme passando sobre você. A cena parece saída de um filme de fantasia ou até de uma lenda antiga. Mas na realidade, é apenas um morcego frutívoro gigante cumprindo seu papel ecológico. Claro que quando pensamos em morcegos, é impossível não lembrar imediatamente do Batman. Esse herói da cultura pop transformou o animal em um símbolo de mistério e força. Mas os morcegos vão muito além das histórias em quadrinhos e dos filmes de ação. Eles também servem de inspiração para avanços reais na ciência e na tecnologia. Pesquisadores estudam com atenção a habilidade mais impressionante desses animais: a ecolocalização. Esse sonar natural permite que os morcegos se orientem no escuro com precisão incrível. A ideia é aproveitar esse mecanismo para criar sistemas de navegação artificiais. Robôs, por exemplo, podem usar princípios semelhantes para se mover em ambientes complexos. Até os carros autônomos estão sendo projetados com base em estudos sobre ecolocalização. É como se os morcegos estivessem ensinando máquinas a enxergar sem depender apenas de câmeras. O que a natureza desenvolveu há milhões de anos agora inspira soluções futuristas. Em outras palavras, os morcegos não são apenas personagens de fantasia. Eles ajudam a construir o futuro da tecnologia. Depois de conhecer tantos fatos curiosos, fica difícil manter a velha imagem dos morcegos. Aquela ideia de que eles são apenas criaturas assustadoras já não faz sentido. A verdade é que os morcegos têm funções vitais para o equilíbrio da vida na Terra. Eles atuam como verdadeiros engenheiros da natureza, moldando ecossistemas de forma invisível. Cada voo noturno carrega sementes que ajudam a regenerar florestas inteiras. Ao mesmo tempo, eles controlam populações de insetos, protegendo plantações e pessoas. Essa combinação de habilidades os torna guardiões silenciosos das florestas. Sem eles, muitas árvores não nasceriam e muitos ambientes perderiam sua força. Além da importância ecológica, os morcegos também inspiram cientistas em diversas áreas. Sua ecolocalização já serviu de modelo para tecnologias modernas de navegação. Isso mostra que eles não são apenas animais misteriosos, mas fontes de conhecimento. Olhar para os morcegos com novos olhos é perceber que a natureza guarda super-heróis reais. Da próxima vez que você ouvir o bater de asas no escuro, tente imaginar a cena. Em vez de sentir medo, pense que pode ser apenas um jardineiro noturno em ação. Esse jardineiro não usa ferramentas, mas sim suas próprias asas e hábitos naturais. Cada voo é uma missão ecológica, espalhando sementes e pólen pelo caminho. Ele trabalha em silêncio, sem pedir reconhecimento ou aplausos. Enquanto o mundo dorme, os morcegos mantêm o equilíbrio invisível da vida. São pequenos gestos que garantem que florestas continuem crescendo e flores continuem brotando. Esse papel discreto os transforma em verdadeiros guardiões do planeta. É como se fossem jardineiros secretos, cuidando da terra sem que ninguém perceba. A imagem de um morcego deixa de ser assustadora e passa a ser inspiradora. Eles nos lembram que até os seres mais incompreendidos têm importância vital. O bater de asas no escuro pode ser o som da vida se renovando. E reconhecer isso é enxergar os morcegos como aliados essenciais do equilíbrio natural. Se você gostou dessas curiosidades e aprendeu algo novo sobre os morcegos, não deixe passar. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos e continuar descobrindo segredos da natureza. Assim você não perde nenhuma novidade e sempre terá histórias incríveis para contar. E compartilhe este vídeo com alguém que ainda acha que morcego é só coisa de filme de terror. Vai ser uma surpresa divertida. Valeu, pessoal, e até a próxima!